versículo 4. Só o versículo 4. Quem achou diz amém. Amém. E como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, já cansados, mas ainda perseguindo. Vamos repetir? Aleluia. E como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, já cansados, mas ainda perseguindo. Diga, Jesus, cansados, mas perseguindo. Cansado, Jesus, mas perseguindo. Podeis assentar em nome de Jesus. O servo de Deus já orou em nosso favor. Esse lugar já está pronto para a bênção de Deus nessa noite. Aleluia. O tempo é curto, senão nós louvaríamos. Muito cansado estou. Ou senão nós louvaríamos com aquele Canaã é logo ali. Os meus pés. Como é que é, Silvana? E os meus pés cansados estão. Ainda é longe Canaã. Ainda é longe Canaã. Cansados, mas perseguindo. O que o pastor falou há pouco, meus amados irmãos, me fez. Me remeteu lá para 14 de Josué. Você se lembra do episódio quando Josué estava partilhando a terra prometida. E na partilha da terra se apresenta o já velho, aleluia, Caleb, que todos se lembram bem, glória a Deus. Eu até podia ler com os amados irmãos, para não ficar só na nossa palavra, os irmãos terem um respaldo bíblico. 14 de Josué. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler do versículo 7. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barnea espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, o meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou teu pé será tua. Veja os detalhes. Olha os detalhes. Observe, meus amados irmãos, os pontos. Glória a Deus, que ele observa como se estivesse ouvindo a fala de Moisés ali naquela hora. Ele diz assim: certamente a terra que pisou teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que já hoje sou da idade de 85 anos. É isso que diz a Bíblia dos irmãos? E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era? Tal é agora a minha força para a guerra, para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia tu ouviste. E ele ainda cobrou Josué, disse assim: você estava lá, você é testemunha, eu não estou contando história, eu lembro da promessa. Aleluia. Naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades ali. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu fico impressionado com a mente vívida de Josué. 85, o que ele não viu? Ele viu o Salmo 91 se cumprindo cabalmente, completamente na vida dele. 1000 caindo ao seu lado, 10.000 à sua direita.
né? Mas ele não sendo atingido, irmãos, aleluia, esperou. A Bíblia diz, louvado seja Deus, considera dizendo que o Senhor me conservou. Quem é que Deus tem te conservado? Você acha que Deus tem te conservado para pouca coisa? Deus tem te conservado para te perder na estrada, no caminho? Não, meus amados. Deus tem te conservado para que você possua a terra, para que você receba a vitória, para que você seja, aleluia, Jesus, a bênção nas mãos do Senhor e alcance os teus objetivos. Não só aqui, não só nesta vida, porque quando Paulo diz que o homem que espera somente nesta vida é o mais miserável dentre todos, ele está dizendo exatamente que a nossa esperança é muito mais além, é muito maior, né? Aleluia, a nossa esperança é o céu, é a eternidade. Então se conserve na presença de Deus, o Senhor nos fará possuir a terra. Amém, meus apreciados irmãos? Ele diz mais lá no capítulo 24, 21 na verdade de Josué, glória a Deus, porque Deus promete, Ele cumpre. Quem crê dá glória a Deus. Aleluia, Jesus. Veja que coisa bonita, versículo de número 44 e 45. E o Senhor lhes deu repouso em redor, conforme tudo quanto jurara a seus pais, e nenhum de todos os seus inimigos ficou em pé diante deles. Todos os seus inimigos o Senhor deu na sua mão. Agora, 45. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Então hoje, meus amados, Deus coloca no meu coração, aleluia, Jesus, uma palavra de ânimo para nós perseverarmos na presença dEle. Amém? Uma palavra para você, glória a Jesus, que quem sabe Deus nem começou a agir ainda e você já está pensando em desistir. Você que, aleluia, as promessas de Deus não se cumpriram, nenhuma ainda das que Ele tem dito a teu respeito, e você já pensa em parar no caminho, em voltar atrás, na primeira luta, na primeira adversidade, na primeira barreira, você já está esmurecido, você já está desanimado. A primeira igreja que o meu querido está dirigindo, o primeiro campo, e de repente você já esmureceu e já não tem mais ânimo para ir adiante. Nós queremos dizer que se Deus prometeu, Ele vai te dar vitória. Se o homem prometeu, possivelmente você vai ficar a ver navios, mas se foi Deus que falou ao meu e ao seu coração, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, irmãos. Nós vamos vencer as adversidades, nós vamos vencer as lutas, e o nome do Senhor será glorificado. Quem crê dá glória a Deus. Capítulo, louvado seja Deus, 2 de Lucas. Eu quero que você leia comigo a história de um homem que esperou no Senhor. Vocês conhecem, mas nós vamos refrescar a memória de cada um dos irmãos aqui hoje. Aleluia, Jesus. Capítulo 2, quando o texto fala de um homem que recebeu uma promessa, glória a Deus, aleluia, do Senhor. Capítulo 2 de Lucas, versículo 21, aleluia. Não sei quanto tempo, qual a idade que Simeão tinha quando recebeu de Deus esta palavra, aleluia, mas ele tomou algumas decisões que eu achei muito interessantes. Ele diz, versículo 21, a palavra de Deus diz: e quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo que lhe fora posto antes de ser concebido. Pula para o 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito do Senhor estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para que com ele procedessem segundo o uso da lei, aquilo que eu li no início com os irmãos,
Ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória de teu povo Israel. Aleluia, Jesus. Como eu disse, eu não sei quanto tempo se passou desde a promessa, desde o dito de Deus para Simeão. Se foi na juventude, se foi em meia idade, se foi já entrando em idade, eu não sei quanto tempo. A Bíblia não dá esse detalhe. Se dá, eu não lembro. Eu não lembro, né? Glória a Deus, não dá. Quanto tempo foi? Mas uma coisa eu sei: Simeão foi esperar a promessa do Senhor. Aleluia, Jesus. Tem pessoas aqui nessa noite, glória a Deus, esmurecidas, porque Salomão mesmo escreveu que a promessa demorada cansa, angustia. Glória a Deus. Mas, amados, nós não podemos desistir. O texto que eu li com vocês, louvado seja Deus, que fala de Gideão e aqueles 300 homens, aqueles 300 valentes, fala dessa perseverança. Eu sei que às vezes a gente prega de uma forma acerca desses 300 homens que dá a entender assim como se Deus não usou muito critério para comissioná-los, para chamá-los para essa peleja. Parece que foi assim meio aleatório. O Senhor chegou e disse assim: eu vou levar, mas não foi assim. Se você olhar o texto, observar com mais detalhe, os irmãos vão ver que houve critério, e critério mesmo. Deus testou e testou eles num tripé de prova. Deus mostrou isso, glória a Deus, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Deus exigiu pelo menos 3 coisas fundamentais daqueles 300: coragem, vigilância, aleluia, coragem, vigilância, 2, amém, irmãos? E uma terceira coisa que eu acho importante demais, que nós vamos ler juntos aqui, foi a obediência daqueles 300, amém? Por que coragem? Porque a primeira mensagem que foi transmitida para os, inicialmente eram quantos mil homens? 32. A primeira mensagem que eles ouviram foi do perigo que os esperava. O Senhor achou que eram muitos e disse: olha, mostra para eles, diga que a peleja vai ser cruenta, diga que a luta vai ser árdua, vai ser difícil, e nós vamos ver quem tem coragem. E foi a mensagem, mostrando todos os riscos, todos os perigos, e dizendo: olha, quem não tem coragem, volta para casa, vai se esconder debaixo da cama, não é? Desista, essa não é a tua praia, vai embora, glória a Deus. E numa pegada só, foram quantos mil embora? 22 mil foram embora numa primeira pegada. A mensagem da coragem teve uma repercussão tremenda. Aqui só valorosos, aqui só corajosos, aqui só quem não tem medo de cara feia. Para vencer as adversidades, meus apreciados irmãos, precisa isso, coragem. E a Bíblia Sagrada diz que 22 mil foram embora. Ficaram ainda os 10 mil restantes. O Senhor achou que ainda era muito. E de novo os prova. Agora a prova da vigilância. Louvado seja Deus. A vigilância é outro fator indispensável. É outro ponto fantástico na vida do cristão, do obreiro da casa de Deus, que ele não pode de forma alguma abrir mão. Eu conheço, por exemplo, na minha caminhada cristã, muita gente de coragem, mas não tem um mínimo de vigilância. Corajoso, tem que dar a mão à palmatória, tem que tirar o chapéu, tem que reconhecer. O camarada tem coragem, é peitudo na nossa expressão popular, mas não vigia, não vigia. Diante de qualquer circunstância, de qualquer situação, o diabo acha de que o acusá-lo.
Satanás, ele consegue macular o ministério, o chamado do indivíduo, porque ele não consegue conter-se, ele não consegue vigiar. E Jesus foi muito claro nisso. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse: tem que vigiar, orar e vigiar, para não entrar em tentação. A vigilância é fundamental, meus amados, em muitos aspectos, às vezes até mais importante que a própria oração, mais importante, louvado seja o nome do Senhor, que outros dons, outra capacitação que um indivíduo tiver. A pessoa que vigia, que sabe, glória a Deus, entrar e sair, não é? É importante demais. E ele consegue vencer as adversidades. E quando nós falamos vigiar, é em todos os aspectos. É no falar. Quanta conversa jogada fora. Quanta conversa que compromete a vida do obreiro e a vida do seu irmão. Amém, meus amados? Quantas vezes, eu mesmo sou testemunha disso, tive que correr atrás, fala uma coisa e depois tem que correr atrás, tentando, como prega o pastor aqui, mediar a situação, ajustar as coisas, prejuízo da fala. Sei que os irmãos já passaram por isso também. Então, nós lembramos do que o salmista fala: põe, Senhor, uma guarda na minha boca. O ministério de muitos obreiros está sendo comprometido porque fala o que não deve, fala demais, fala o que não precisa falar, palavras frívolas, palavras sem sentido, palavras, meus queridos irmãos, que não vão trazer edificação. Isso serve também para cada crente que está aqui nessa noite. Quantas vezes a bênção de Deus demora na nossa vida porque nós não vigiamos em palavras? Francamente, sinceramente, glória a Deus, sinceramente, quem já sentiu isso? Eu sou um, quem já sentiu isso? Que você deixou de receber porque infelizmente você não vigiou em palavra. Então que o Espírito de Deus, aleluia, nesta noite, glória a Deus, venha ungir os nossos lábios. Vigilância, meus amados irmãos, vigilância nos olhos, vigilância nos olhos. A entrada do homem, da alma, são os olhos, né? Os olhos carregados. Disso Jesus falou muito. Disso Paulo, Pedro nos adverte. O irmão Tiago também fala alguma coisa, me parece. Então os nossos olhos, glória a Deus, precisam ser, meus amados, postos em vigilância, para nós não perdermos a nossa vitória. Amém, irmãos? É incrível, é impressionante. Um certo irmão me confidenciou, disse assim: pastor, falou para mim, falou: o senhor ora por mim porque eu tenho um problema sério com os meus olhos. Eu não consigo, não me contenho, não me controlo, sabe? Eu vou buscar longe, o raio de alcance dos meus olhos são... E o próprio Senhor Jesus disse assim: ó, é melhor entrar cego no reino de Deus, ou faltando um olho, não é? Do que tendo os dois e ser lançados no inferno. Vamos pedir para Jesus ungir os nossos olhos aqui nessa noite, meus amados. Nós, obreiros da casa de Deus, jovens obreiros que estão aqui começando o ministério, você precisa muito disso, glória a Deus, de você colocar os seus olhos naquilo que vai trazer edificação, naquilo que vai trazer crescimento espiritual. Colocar os teus olhos na cruz de Cristo, colocar os teus olhos na palavra de Deus, e não ficar aí, sabe, glória a Deus, tentando alcançar raios que vão te trazer prejuízo espiritual. Amém? Tudo é pelos olhos, meus amados. Essas atrações, essas situações malignas que temos assistido por aí, temos visto por aí, é através dos olhos. Não há vigilância, e o diabo completa muitas vezes a sua obra na vida de muitos. Então o chamado, e ouvir também, não é? Ouvir também, vigiar no ouvir, vigiar no pensar. Glória a Deus. A Bíblia diz que o pecado consumado gera morte, mas tudo começa ali do
pensamento, o indivíduo não vigia, fica alimentando pensamentos impuros, e por fim acontece a tragédia espiritual, e depois, mesmo querendo, não consegue se levantar. Então, vigilância. Qual foi o sinal que Deus deu? Quero ver. Quem vai na guerra, só quem vigia. Glória a Deus, aleluia. Para essa peleja eu quero gente que vigia. Está todo mundo com sede, manda para as águas. E lá foram os soldados beber água. Ordem de Gideão. Toda aquela multidão de homens, 10.000 ao todo, foram para a beira do ribeiro beber água. E o Senhor deu um sinal: aquele que trouxer, a mão à boca com a água, bebendo água, mas não descuidando do inimigo, atento ao que está acontecendo na retaguarda, do lado, esses serão separados para pelejar. Agora, aquele que se deitar sobre a água, e como quem está morrendo, e não se preocupando com retaguarda, com cuidado de ataque do inimigo, esse você vai mandar de volta, porque não estão preparados. Portanto, a vigilância, meus amados irmãos, ela é fundamental. Você precisa estar, glória a Deus, atento. O que é vigiar? É uma sentinela, é alguém que está de prontidão, é alguém que está olhando o que acontece. O crente não pode ser essa pessoa ingênua, né? O obreiro não pode ser esse indivíduo ingênuo, que se entrega à situação sem pensar nas consequências, sem avaliar que aquilo pode trazer algum tipo de prejuízo. Ele precisa ter cuidado. E essa vigilância foi exigida pelo Senhor, meus amados. 300 apenas entenderam a mensagem. Somente 300. E a Bíblia diz que foram esses 300 separados, e agora vinha para eles a incumbência. E quando o homem, meus amados e queridos irmãos, aleluia Jesus, ele tem coragem e vigia, Deus dá para ele graça e condição para poder fazer a sua obra. Amém? Agora vem o passo da obediência. O que seria assim uma soma desses outros dois fatores? O indivíduo é corajoso, vigilante, atento, ele sabe o que precisa fazer, então ele vai fazer conforme o servo de Deus está passando a mensagem. Então, nesse tripé, Deus age, Deus opera, Deus atua. Louvado seja o nome do Senhor. É nisso, irmãos, que nós somos chamados pelo Senhor. É para isso, para fazer a sua obra dentro desse mesmo contexto de que os irmãos, os 301 na verdade, não é? Gideão e os 300. Os 301 venceram aquela guerra contra os midianitas. Amém, meus apreciados irmãos? Temos na Bíblia exemplos, diríamos, negativos, daqueles que não souberam esperar, não souberam crer, não souberam confiar no Senhor, não vigiaram, e por isso não conseguiram obedecer a palavra de Deus, e perderam, quando tudo estava, glória a Deus, pronto para eles, preparado para eles, eles lamentavelmente caíram em contradição por conta desses fatores que eles não conseguiram, meus amados irmãos, entender. Quem está entendendo diz amém, Jesus. A Bíblia conta a história, por exemplo, de um moço, vocês conhecem muito bem, Sansão, não é? Porque assim, irmãos, Deus tem a promessa? Tem. Deus falou que vai fazer? Vai. E nós já falamos aqui que Ele faz. Quem crê que Ele faz? Quem crê? Aleluia. E nada impede isso. Isso aqui que é glorioso. Você pode aqui estar cansado, como aqueles 300 estavam com Gideão. Aleluia. Mas você continua perseguindo, porque sabe que Deus é contigo para te dar vitória. Aleluia, Jesus. Mas quando, meus amados irmãos, nós nos entregamos, aleluia, a esse sentimento de desobediência, é terrível. Ninguém impede a bênção do outro, irmãos. Vocês sabiam disso? Não tem ninguém. Sabia, irmão? Só existe uma pessoa que pode impedir a bênção de Deus na sua vida. Não olha para tua esposa, não é ela não. Glória a Deus.
Sabia, irmã? Só tem uma pessoa que pode impedir Deus cumprir o que prometeu na tua vida. E não precisa olhar aqui para o altar também, não é pastor não. Você sabia que não é pastor? Pastor não impede a bênção na vida de ninguém. Glória a Deus. Não é filho, não é patrão, não é família. Alguém pode dizer, mas pastor, pode atrapalhar, pode interferir. Claro que tem o seu peso, mas não impede. O único capaz, a única capaz de impedir o que Deus prometeu na tua vida é você mesmo. Nem o diabo pode impedir, irmão. Aleluia, glória a Deus. Nem o inferno inteiro. Isso aqui não é conversa não, é Bíblia. Nada pode impedir o trabalhar de Deus na nossa vida. Só se você dispuser, dizer assim, eu não vou obedecer, eu não creio, eu não aceito, eu não vou vigiar, e se entregar aos prazeres, se entregar aos cuidados desse mundo, se entregar às paixões da carne. Ai, Deus não cumpriu. Deus não cumpriu por tua causa. Deus não cumpriu por minha causa. Deus é fiel naquilo que diz. Aleluia. Mas você olha, louvado seja Deus, para Sansão, moço da promessa, nascido sob promessa, o nazireu de Deus. Aleluia. E o Senhor diz para ele, diz para a mãe, para o pai, olha, eduque assim. Os pais educaram porque eram obedientes. Disseram para Sansão, olha filho, você não bebe, você não sai atrás de mulheres por aí, você é um moço consagrado de Deus, não é? Procure se colocar na presença do Senhor, seja fiel. Mas o que Sansão fez? Me diga. Exatamente isso. Sansão fez exatamente o contrário. Foi encher a cara, né? Fazer banquete, festa, muitas mulheres, e perdeu a promessa do Senhor, perdeu a bênção de Deus. Lá no finalzinho, já cego, arrebentado, não é? Eu costumo dizer que de grande homem de Deus, ele foi ser bobo da corte, todo mundo rindo das palhaçadas, ele era assim uma espécie de espetáculo, perdeu a promessa. Glória a Deus. Então ninguém, irmãos, tira nada de você. Vocês lembram daquele ditado dos antigos? Minha mãe costumava dizer, que é do homem o bicho não come, meu filho, né? Glória a Deus. O que Deus determinou, o que Deus já preparou para mim e para você, pode ficar tranquilo, irmão. Quem consegue ter essa certeza no seu coração? Repito, só se você espontaneamente, deliberadamente disser, eu não quero. Eu quero viver a minha vida, empinar o nariz e dizer eu quero do meu jeito. Aí você está fora. Aí nós saímos fora da vontade do Senhor. Mas do contrário não. Deus vai cumprir tintim por tintim. Eu estou vendo muito jovem aqui. Se você ficar firme com Jesus, você vai ver a obra de Deus na sua vida. Mas não queira dar as passeadinhas por aí. Não queira sair fora, não queira ficar aí se entregando aos prazeres, aos caprichos do mundo, que você está perdido. Está perdido. No mínimo vai retardar tudo. No mínimo. Se não perder definitivo, no mínimo você vai depois ter que, suar a camisa para poder reaver as suas bênçãos. Amém? Nós somos, na Bíblia, temos muitos exemplos. Mais tarde apareceu um homem, vocês se lembram bem, até o pastor Natanael falou dele quarta-feira, um tal de Eli, sacerdote de Deus. E o Senhor falou claro para ele, falou, ô Eli, eu tinha promessa feita, eu falei há muitos anos atrás eu falei, a bênção é sobre a tua casa, sobre os teus filhos, e isso não vai ser por uma temporada, não vai ser por uma geração, vai ser perpetuamente. A bênção vai estar dentro da tua casa. Eu falei, mas Deus, o Senhor falou, mas agora já mudei de ideia.
o Senhor usa uma expressão lá, ele diz assim: longe de mim. Quer dizer, eu falei, mas não quero nem saber. Eu vou mudar tudo. Seu rebelde, seu desobediente, você não trata as minhas coisas com sinceridade, você não é sincero, você não é leal. Então o que eu falei pode riscar. Irmãos, nós, somente nós, eu e você, podemos impedir o que Deus tem preparado para as nossas vidas. Mais tarde tem a história, vou ser rapidinho, já volto para o servo de Deus. Tem a história de um homem chamado Saul, o rei Saul, que todos lembram muito bem. Foi bênção o chamado dele. O chamado de Saul foi lindo. Quem não leu, veja lá. Samuel conta com detalhes o chamado desse homem. Foi lindo, irmão. A princípio humilde, simples, uma pessoa recatada, envergonhada até. Diz que no dia da cerimônia de posse dele, sabe o que ele fez? Se escondeu atrás das bagagens, ficou lá escondidinho, e todo mundo: cadê o rei? Cadê o moço? Cadê o homem? Todo mundo de Israel inteiro reunido, e ele escondido, com vergonha. Mas será que é eu mesmo? Será que não vão mudar de ideia? Será que Deus não vai mandar outro, não vai pôr outro no meu lugar? Eu não sirvo, eu não posso, eu não tenho condição. Se sentindo incapaz. Um chamado lindo. Mas quando assumiu o trono, o homem virou a casaca. Lembra daquele ditado popular? Quer saber quem é o sujeito? Dá poder para ele? Foi aquilo que aconteceu com Saul. O homem mudou. Já tomava a frente de tudo. O profeta atrasou por uns minutos no dia do sacrifício. Olha que coisa incrível. O sacerdote Samuel, que era sacerdote, atrasou. Eu creio que por Deus já é uma coisa já programada pelos céus, glória a Deus, para testar Saul. Imediatamente ele toma a frente, apresenta o sacrifício, faz tudo que o sacerdote teria que fazer, ele faz. Não é? E quando dali a alguns instantes chega o homem de Deus, ele olha e diz: não, eu já fiz, o que era para você fazer, eu já fiz. E o sacerdote olhou e falou: ah, rapaz, pois você perdeu a bênção hoje. Se você tivesse esperado, um tiquinho só, como diz o mineiro, só um tiquinho, irmão, tem situações, tem momentos que nós precisamos, aleluia Jesus, confiar no Senhor, crer nele, ficar parado para ver o livramento. Não é para fazer nada não, tem hora que você tem que agir, tudo tem o seu tempo determinado, mas tem momento que você precisa esperar, glória a Deus, que você não pode se precipitar, ir além, tem que ficar ali, na tua posição, na dispensação de Deus, como dizem, por questão de minutos. Sabe o que o sacerdote fala para ele? Se você tivesse esperado, glória a Deus, hoje o Senhor confirmaria o reino de Israel, glória a Deus, na tua mão. Por causa disso, o Senhor está tirando de ti o reino. Quem está entendendo diz amém? Amém. Depois tem um outro, vocês conhecem, o nome dele, um nome meio assim, meio estrambólico, mas todos já ouviram falar, um tal de Jeroboão. Quem lembra? Não é Jerobobão, é Jeroboão. A Bíblia mostra, irmãos, o chamado desse rapaz também é a coisa mais bonita. Ele encontra no campo, assim, lugar deserto, ele de repente se avista com um profeta. Como era o nome do profeta? Aías. Lá vem o profeta. Quando vê Jeroboão, aleluia, diz: vem cá que eu tenho uma mensagem de Deus para ti. Olha que coisa bonita. Pega uma capa nova que ele trazia, reparte a capa em 12 pedaços, 10 pedaços, 10 e 2, e reparte aquela capa, entrega na mão deles assim: olha, assim Deus está me falando, que hoje Ele entrega o reino de Israel na tua mão. Amém, meus amados? Um chamado lindo, maravilhoso, moço laborioso, trabalhador.
Deus abençoou, aleluia, tudo vindo dos céus. Mas a Bíblia Sagrada diz que também Jeroboão caiu em contradição. Assim que recebeu de Deus, aleluia, Jesus o trono, a Bíblia diz que a primeira coisa que ele faz foi levantar altares para deuses estranhos, com medo de que o povo fosse a Jerusalém, porque ficaram 2 tribos sob os cuidados de Roboão. E a Bíblia Sagrada diz que com medo, bateu um medo no coração de Jeroboão. Ele disse assim: puxa, se o povo for a Jerusalém para servir lá, para adorar lá, eles não vão voltar mais para serem meus súditos, para ficarem debaixo da minha ordenança. E ficou, ele temeu, aleluia, e construiu então em Betel e Dan, se eu não estou enganado, ele construiu os altares, glória a Deus. E a Bíblia Sagrada diz, meus amados irmãos, que aquilo aborreceu ao Senhor. E a partir dali a idolatria predominou, a idolatria se instalou, e o povo, meus amados, foi pervertido, o povo foi destruído, o povo, meus queridos irmãos, se apostatou do verdadeiro Deus. E de novo o Senhor, glória a Jesus, repreendeu mais um que por falta, glória a Deus, de temer a Deus, deixou de receber as promessas. Amém, meus amados? Então quem é que muda isso? Quem vai mudar isso, do que Deus tem falado ao meu respeito, ao seu respeito? Só se eu e você não vigiarmos. Só se por nossa própria vontade largarmos o temor de Deus. E eu sei que aqui tem pessoas vivendo esse drama, abandonou a fé, largou os caminhos do Senhor, desobedeceu e não consegue mais se firmar, não consegue mais voltar. Parece que tudo que Deus falou passou, o céu se tornou de bronze e você agora está nesse estado lastimável. Glória a Deus. Há esperança? Pois a boa notícia é que há esperança sim. Aleluia, Jesus. A boa notícia é que tem uma porta aberta para você. O preço agora dobrou, ficou tudo mais caro. Você vai sofrer um bocado. Não vai ser mar de rosa não. Não vai ser fácil. Com certeza não vai ser. As adversidades vão vir. Os problemas vão estar aí. Muita gente vai desacreditar da tua decisão. Muita gente vai dizer, é mentira. Ele está aí, mas com certeza não vai ficar. Ele é um fracassado. Ela é uma fracassada. Não vai conseguir. Aleluia. Mas eu quero dizer para você que se teu coração se quebrantar diante de Deus aqui essa noite, Deus vai te dar vitória. Aleluia. Deus vai te dar vitória. Eu vou encerrar agora, irmãos. Mas cansados e ainda perseguindo. Não desista dos teus objetivos diante de Deus. Não desanima, irmãos. Não faça como muitos têm feito, largando a cruz, abandonando a igreja, largando o temor de Deus. Fica firme. Glória a Deus. Você pode estar aí, o sol causticante, o tempo difícil, a luta. Se eu fosse aqui contar e ouvir irmãos contando aqui adversidades que têm vivido, que têm passado. Eu estava olhando a irmã Maria cantar ali no coral, no grupo das irmãs. Meu Deus do céu. A gente que conhece um pouco do testemunho de alguns irmãos, a gente fica maravilhado de ver a perseverança desses irmãos, dessas irmãs. Então é possível sim você vencer todas as adversidades. Cansado, mas perseguindo, sofrendo. Lá vai o crente, sofrendo, mas com a consciência viva de que se tombar aqui, vai levantar na glória. De que se passe o tempo que passar, Deus vai cumprir todas as promessas que Ele tem feito ao nosso respeito. Abraça com Jesus, irmãos. Firma o teu propósito com Jesus. Não largue a cruz.